Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa conversa vai ser sobre fração. Então, vamos primeiro saber o que é fração. Toda fração ela é uma divisão, tá? Toda fração é uma divisão em que você divide em partes iguais. Ótimo. Tem uma divisão onde eu vou repartir coisas, objetos, frutas, dinheiro em partes iguais. Só que essa fração, ela tem um numerador e um denominador. O numerador é o número que fica em cima, o denominador é o número que fica embaixo. Vamos continuar. Para a gente entender melhor esse assunto, aí tem alguns probleminhas que a gente vai resolver agora, tá bom? Fração como parte de um todo. Vamos pensar. Como fazer para dividir uma barra de chocolate entre duas pessoas e para 4 pessoas? Considere que a barra tem 8 pedaços e 200 gramas. Quantos gramas de chocolate cada um receberá? Você saberia dar essa resposta na forma de fração? Veja bem, o 8 pedaços que ele falou aqui é o todo, certo? Se é o todo, o 8 vai ser o seu denominador. O 8 vai ser o seu denominador. Ele pediu para a gente dividir como? Considere que a barra tem 8 pedaços. E ele quer dividir a barra primeiramente entre 2 pessoas e depois ele quer entre 4 pessoas. São duas coisas distintas. Então, o primeiro vai ficar assim. O seu todo é 8, então o seu todo vai ser o seu denominador, certo? E o seu numerador vai ser como? Deixa eu me passar aí. Tá travando aqui. Pronto, vamos lá. Aí ele quer que você divida entre duas pessoas. Imagine você com essa barra de chocolate aí. Vai dividir entre você e seu irmão, ou entre você e sua mãe, entre você e um amigo. Se você vai dividir 8 pedaços para você e seu amigo, cada um vai ficar com quantos pedaços? Óbvio que cada um vai ficar com 4 pedaços. Então, você só ia colocar 4 sobre 8. Por que 4 sobre 8? Porque 8 é o todo, tá? E aí eu vou repartir entre eu e você. 2 pessoas, cada uma vai ficar com 4 pedaços. Então, o 8 é o todo, né? A barra toda vai ser o meu denominador. O 4 vai ser a repartição, a parte fracionária. Se você for partir ela, né? Para 4 pessoas, imagine só, essa barra de chocolate para 4 pessoas. Mas ela só tem 8 pedaços, fica fácil de visualizar. Cada pessoa vai ganhar 2 pedaços. Então, vai ficar 2 sobre 8. Simples assim. Você pode pegar 8 pedaços, dividir por 4 para achar o valor do numerador. 8 dividido por 4, 2. A mesma coisa anteriormente, não eram 2 pessoas? Então, 8 dividido por 2 dá 4. 4 é o seu denominador. E é dessa forma que a gente representa a infração, tá bom? É dessa forma. A parte que a gente comeu no numerador e o todo no denominador. Se você sabe o que significa uma fração, foi o que eu disse. Fração é uma divisão e sabe repartir o número inteiro, repartir foi o que a gente acabou de fazer, dividir para 2 pessoas, dividimos para 4. Tente resolver o problema dos barris de azeite. Eita, o que é que está acontecendo aqui? Em uma fábrica, alguns barris de azeite devem ser distribuídos igualmente entre 3 contêineres, de modo que todos recebam a mesma quantidade de azeite e a mesma quantidade de barris. Desses barris, 5 estão cheios, 8 estão pela metade e 11 vazios. Sabendo que não é possível despejar o conteúdo de um barril em outro, determine quantos barris cheios, quantos barris vazios e quantos barris meio cheios serão guardados em cada contêiner. Então, vamos lá. São 3 contêineres. Os barris têm 5 cheios, 8 pela metade e 11 vazios. Sabendo que não é possível despejar o conteúdo do barril em outro, determine quantos barris cheios, quantos barris vazios e quantos barris meio cheios serão guardados em cada contêiner. São 3 contêineres. De posse desse resultado, encontre a fração que representa a parte ocupada com azeite em relação ao total de barris de um único contêiner.
Represente sua resposta utilizando pelo menos duas maneiras distintas. Aí aqui, ó, chegou a hora de compartilharmos estratégias. Veja uma forma de representar os barris em cada contêiner. Qual foi a estratégia que você utilizou e como representou a resposta? Gente, vamos lá. Ele disse anteriormente o quê? Que existia 5 barris cheios. Aqui, o representado dos barris cheios é os marrons, tá? Depois ele disse para a gente que tinha 8 pela metade. O 8 pela metade são esses amarelos. E ele disse que tinha 11 vazios. Então, veja só que simplicidade de resolver essa questão. É para distribuir entre 3 contêineres, tá? Então, no primeiro eu botei um cheio, 4 pela metade, 3 vazios. No segundo eu botei 2 cheios, 2 pela metade, 4 vazios. E no último eu coloquei 2 cheios, 2 pela metade, 4 vazios. E aí eu cheguei no total de barris que nós tínhamos, que era quantos? 11 mais 8 dá 19, 19 mais 5, 24. E 24 para dividir em 3 contêineres, não é isso? Observe o retângulo que representa 24 unidades, porque é o todo. Então, se 24 unidades é o todo, ou seja, o total dos barris. A parte amarela representa um contêiner, ou seja, um terço da área de armazenamento. O número de barris em cada contêiner é 8, ou seja, cada contêiner abriga 8 sobre 24 de total barris. Primeiro você tem que saber o total, tá? O total é 24. Quantos contêineres você tem? Você tem 3 contêineres. Então, 24 dividido por 3 dá 8. Então, o número de barris em cada contêiner são 8, tá? A parte verde representa a quantidade de azeite em um dos contêineres, ou seja, 3/8 dos barris de um contêiner contém azeite. Em uma fração, o denominador representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido e o numerador representa a quantidade de partes utilizadas, ou seja, o denominador representa o todo e o numerador representa as partes utilizadas, tá? Vamos só deixar mais clara essa questão para ver se vocês entenderam bem. Tinha 3 contêineres, 5 barris cheios, 8 pela metade, 11 vazios. Eu somando 11 mais 8 mais 5, que é a quantidade de barris, eu achei o número 24, tá? Então, eu tenho um total de 24 barris. Aí, ele quer que a gente distribua isso em 3 contêineres, tá? Então, eu peguei o 24, que é o total de barris, e dividi pelo total de contêineres, que era 3. Aí, 24 dividido por 3 deu 8. Beleza, eu já sei que eu tenho que colocar 8 barris em cada contêiner. Aí, foi agrupado dessa seguinte forma aí. Um cheio, 4 pela metade, 3 vazio. Depois 2 cheios, 2 pela metade, 4 vazio. Depois eu repeti, 2 cheios, 2 pela metade, 4 vazio. E eu encontrei a solução desse problema. Já aqui, ele disse, observa o retângulo que representa 24 unidades, ou seja, o total de barris, tá bom? Então, aqui, olha, se você perceber, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Aqui já tem mais quadradinhos. Então, ele disse assim, a parte amarela representa o contêiner, ou seja, um terço da área de armazenamento. O número de barris em cada contêiner é 8, ou seja, cada contêiner abriga 8 sobre 24. A parte verde representa a quantidade de azeite em um dos contêineres, ou seja, 3/8 dos barris de um contêiner que um contêiner contém. Então, ele disse 3/8. Então, ele dividiu, tá bom? Porque, na verdade, são 3 contêineres, né? Cada contêiner contém 8 barris. Por isso que aí ficou 3/8 de barris. Simples assim, tá bom? É isso mesmo, 3 contêineres. Representa a quantidade de barris. Aí vamos lá. Nessa aula, estudamos a ideia de fração como um conjunto de partes de um número que foi dividido em partes iguais. Então, nessa aula, você viu que a fração, né? Ela é uma divisão. Fração é igual a uma divisão em partes iguais. Em partes iguais, tá? Não esqueça. Fração é divisão em partes onde o numerador
é a parte fracionada, ou seja, aqui é o 2, é o numerador, tá? E o 3 é o meu denominador. E o 3 é o denominador. A fração pode ser usada para representar tanto a parte pintada de uma figura inteira quanto a quantidade selecionada dentro de um grupo de objetos, como no caso dos barris. Então, primeiro eu tive que analisar. Eu tinha 24 barris, né? Eu tinha 24 barris e eu tinha 3 containers. E eu tinha que dividir, certo? Então, para começar a história, eu peguei o 24, dividi por 3, achei o valor de 8. Então, eu sabia que em cada container, eu tinha que ter 8 barris em cada container. Entenderam agora? E aí, eu só fiz a distribuição do cheio, desculpa, da metade e do vazio. E assim sucessivamente. Aí ele disse, a quantidade de um container. Simples assim. 3 oitavos. Tá? 3 oitavos. Porque cada container contém 8. Tá? Cada container contém 8 barris. E quantos containers são? São 3. 3 oitavos. Ai, gente, vai ficar assim. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio. Eu uso para facilitar a vida da gente, mas depois ele fica assim. Não, já está esculhambando aqui. Vamos continuar. Juliana ganhou uma caixa com 12 bombons, distribuídos igualmente entre 3 sabores diferentes, pêssego, morango e brigadeiro. Juliana comeu 2 bombons de pêssego e um de brigadeiro, tá? Ela comeu 2 bombons de pêssego e um de brigadeiro. Aí eu quero que você faça o seguinte: representa a caixa de bombons de Juliana usando cores diferentes, para sabores diferentes e destacando a fração de bombons que Juliana comeu. Qual o número racional que representa essa fração? B. Que fração do total de bombons de brigadeiro sobrou na caixa? Eu quero saber o total, né? Qual o número que representa essas frações, esses bombons de Juliana? E depois eu quero saber qual a quantidade de bombom de brigadeiro que ficou na caixa. Vocês não esqueçam. Ah, eu esqueci, mas eu lembro. É assim. E eu tentando fazer de outra forma. Pronto, então vamos lá. Juliana ganhou uma caixa com 12 bombons. Só que foi distribuído em 3 sabores: pêssego, morango e brigadeiro. Só que Juliana comeu 2 bombons de pêssego e um de brigadeiro, ou seja, já diminuiu a quantidade aí. Aí eu quero saber, representa a caixa de bombons de Juliana usando cores diferentes para sabores diferentes e destacando a fração de bombons que Juliana comeu. Eu só quero que você represente a fração do que Juliana ganhou e quero que represente a fração do que Juliana comeu. B. Que fração do total de bombons de brigadeiro sobrou na caixa? Aí eu quero saber quantos bombons sobraram na caixa. Pessoal, essa é a atividade que vocês vão fazer para praticar, essa dos bombons. Vocês vão escrever essa questão, né? Vão responder e enviar para mim. Depois eu vou mandar a correção, tá bom? Espero que você tenha entendido. Não esqueça de curtir o vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é útil e de comentar para saber que você assistiu, tá bom? Um beijo e junto nós podemos. Não esqueça nunca disso. Estamos juntos nessa e nós podemos aprender e nós podemos conquistar, tá? Beijo e até